Tal, né? Acho que a maioria das igrejas aqui é tudo ministério, né? Algumas que eu já preguei aqui é a bênção de Deus. O povo aqui dá lutada. Glória a Deus. Louva a Deus pela tua vida e receber esse convite de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia. Vou ser rápido aqui, meu irmão. Não vou estender muito. E se o culto acabasse agora, eu já saía cheio da presença de Deus. A pastora falou que ela é louca, que supriu ela ainda. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Meu Deus, Esse relógio acho que está adiantado, pastor. No meu aqui, ou adiantado, ou atrasado, ou adiantado, não sei. Pode contar, né? Então, eu vou pelo meu mistério aqui de Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deus abençoe também esses irmãos. Esses irmãos que é crente, né? Que é difícil, não é crente não? É crente. Olha aí. Esses irmãos, Deus abençoe a matéria aqui. Tecladista e tal. Guitarrista, Deus abençoe, viu? É difícil achar músico crente. Glória a Deus. É difícil, né? É difícil. Quando a minha banda não me acompanha, vai ficar difícil para correr em algumas igrejas, mas aqui é crente. Eu não sou bênção. A Bíblia vai dizer que o rei Saul, ele não tem mais a presença de Deus. Escute isso aqui. Ele não tem mais a presença de Deus. Agora o texto vai dizer que a presença ela se obteve na vida de Davi. Aí o texto vai dizer que Saul está endemoniado. E ele fala com o seu servo assim: acha um que possa tocar. Só que o texto vai dizer, pastor Everton, que ele dá detalhes. Ele não quer um tocador. O texto diz: acha alguém que saiba tocar bem. Porque o segredo não é tocar. Não pegou essa visão aqui. O segredo é tocar. Por que, pastor? Porque se você olhar para a história de Israel, tinha vários levitas e tocadores no reino. Alguém que tocava mais do que Davi. Só porque ele chamou alguém que era diferenciado, porque não era tocar, é a unção que Davi exalava. Você não prega porque você tem uma boa glória. Você não canta porque você tem melisma alto, bonito. Você carrega a unção de Deus. Eu estou ali, eu vou profetizar. É Deus te dizendo: a unção na tua vida ainda faz a diferença. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória a Deus, pelo amor de Deus? Sem a unção você não é nada. Sem a presença tu não é nada, meu irmão. Tu não canta bem porque eu decidi cantar, não. Foi a presença que te atraiu. Foi esse dom que Deus te deu, mas sem presença tu não é nada. Cadê quem veio das a presença? Cadê você? Que veio a pasta, ela já chegou. Vem. Ela já chegou. Um minuto pra você da glória, cadê? Cadê você? Cadê agora? Vai, reage nova palavra. Aqui eu vi também o pastor dobrado aqui forte, dizendo de Ezequiel. Ezequiel me chama a atenção de um dos maiores profetas, no meu ver, não é ver de doutor, não, no meu ver, eu lendo toda a história de Ezequiel, eu vejo que Ezequiel foi um dos maiores profetas. Por quê, pastor? Porque o ministério profético de profetas é totalmente diferente, pastor. O de João Batista, ele veio para profetizar raça de víbora, uma mensagem mais dura. O de Elias,
E veio para apontar o dedo na cara de Acabe e Jezabel e falou: não vai chover, e pronto, acabou. Só que de Ezequiel totalmente diferente. Ezequiel não era para ser profeta, era para ser sacerdote, cara da sua viagem. Só que Deus mudou o cronograma, Samuel, e coloca Ezequiel como profeta. E Ezequiel vai ter revelações e visão do trono do céu. Só que algo que me chama a atenção é quando o próprio Espírito de Deus leva Ezequiel para dentro do vale. Eu vejo que Ezequiel só foi levado para dentro do vale com apenas um fundamento. O texto vai dizer no livro de 37, vai dizer: Ezequiel, está vendo esses ossos secos? Profetiza. E o texto vai dizer: e fez o Senhor rodear em volta dos ossos. O que Ezequiel está vendo é um vale. Só que a palavra de Deus, olha aqui para você pegar isso aqui. A palavra de Deus para Ezequiel não é para ele olhar um vale, é para rodear entre os ossos. Porque Ezequiel tem que rodear não em volta do vale, mas entre os ossos. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo: Ezequiel, eu não te chamei nem como Elias e nem como João Batista para testificar se o vale pode viver. Eu te chamei com o único fundamento, Ezequiel. Só profetiza, só profetiza, só profetiza, só profetiza. É Deus dizendo para Ezequiel: segura, Ezequiel, o teu fundamento dentro do vale não foi para julgar porque é osso e porque está morto. O seu fundamento dentro do vale foi para profetizar. Ezequiel pode olhar, pastor Everton, dentro do vale e falar assim: é sequíssimo, não tem vida e não tem como. Só que não é porque Ezequiel é um profeta e tem autoridade que ele vai fazer um diagnóstico do vale para julgar. Porque se fosse outro profeta, julgaria o estado do osso. Só que Deus chamou Ezequiel com o último fundamento: não quero saber se você tem autonomia de julgar o vale, só profetiza. Por quê? Não é porque você é profeta que você pode julgar alguém que já caiu. Eu vou falar. Não é porque você canta que você pode apontar o dedo como é osso. É osso agora, Ezequiel, mas é o exército que vai crescer, crescer. Senta. Meu Deus, aleluia. Olha, é muito forte. Eu já poderia ir embora sobre aqui, mas eu tenho uma coisa de Deus para você. Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que agradava os judeus, continuou maltratando e prender também a Pedro, que era no dia Ágios. E havendo prendido, encerrou ele na prisão, entregando a 4 soldados para que guardasse e querendo apresentar ele depois da Páscoa. Pedro, pois, era ligado, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes, para trazer, aparecer naquela mesma noite, estava preso dormindo e ligado entre 2 cadeias e 2 soldados. Os soldados guardavam a porta da prisão. Esse sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu a sua luz na prisão. E tocando a Pedro, ao seu lado direito, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram nas suas mãos as cadeias. E disse o anjo: dirige as suas lombos, ao par com as suas sandálias. E eis que fez, disse como mais: lança nas costas a tua capa e segue-me. Sobe aqui. Meu Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero a sua atenção agora. Não conversa, não. Eu vou ser rápido aqui, e eu prometo que eu vou encerrar aqui. Em 20 minutos eu encerro aqui. Bem verdade que essa mensagem é bastante conhecida pelos expositores da Bíblia Sagrada e pelos pregadores do Evangelho. Bem verdade que você já viu essa pregação milhares de vezes. Só que Deus me traz algo nesta noite para compartilhar com você. E certamente é uma visão que Deus me deu sobre esta mensagem.
De verdade que o cenário da história agora é uma igreja que ela está sem Jesus físico na terra. É uma igreja que não tem mais o Messias com eles. Os discípulos, eles estão pregoando a palavra de Cristo depois de Cristo subir aos céus. De verdade que tudo Jesus que os ensinou aos discípulos, eles guardaram no seu coração. O texto vai dizer que os discípulos estão fazendo e continuando o ministério de Jesus na terra. Só que é verdade que a igreja naquela época não era como hoje, que tem um local específico para congregar. Na quinta, na terça, no domingo, no sábado, tinha aqui, tem um local, só que naquela época não. Os cristãos e os discípulos de Cristo eram conhecidos como pregadores do caminho. Por que pregadores do caminho? Porque eles não tinham lugar, origem para congregar. E o texto vai dizer que tanta foi que ganharam vidas e almas, que eles são conhecidos como pregadores do caminho. Eles pregavam na praça, no caminho, nas ruas, e pessoas iam se convertendo a Cristo através dos discípulos e do apóstolo de Cristo. De verdade é que agora eles começam a evoluir, começam a crescer. De forma que eles crescem, agora o texto vai dizer que Maria abre a sua casa para que eles congregarem. Eles não congregam mais na rua, mas tem um lugar específico para os discípulos de Cristo e as pessoas congregar na casa de Maria. Só que bem verdade, quando a igreja começa a aparecer entre ao mundo, entre as pessoas, a Bíblia vai dizer que levanta Herodes. Herodes aqui é Satanás. Herodes aqui é o vilão da história. A Bíblia vai dizer que Herodes se levanta para impedir o crescimento do povo. Interessante que algo me chama a atenção, que esse Herodes aqui é parentesco daquele Herodes lá no tempo de Cristo, quando ele se levantou para tentar matar o menino Jesus. É a mesma história. Então isso dá para a gente entender que o inimigo não é de agora, o inimigo é do passado. Porque o inimigo quer impedir a criação. Eita agora, o inimigo quer impedir algo que vem do passado gerando para o presente. E aqui Herodes se apresenta como inimigo, impedindo o crescimento do povo. Só que como pode impedir o crescimento se Deus já fez formar, Deus já colocou, Deus soprou, a igreja está crescendo? Ninguém pode barrar o crescimento que não vem do homem, o crescimento que vem de cima. Desculpa. Isso me chama a atenção, a vida de Moisés. Mas como, pastor? O decreto para matar Moisés não foi no seu nascimento, foi antes. Antes de Moisés nascer, o decreto já era de morte. Quando Moisés nasce, o decreto é de morte. Então o decreto não foi para Moisés, o decreto foi antes. Por que o decreto foi antes? Porque Satanás sempre quer impedir o início da tua trajetória. Por quê? Porque se ele não te pegou no início, já era, tu cresceu. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, porque nessa noite eu vim com uma palavra profética para você. É Deus dizendo, meu filho, tu nasceu, tu gerou, haja crescimento, tu vai crescer. E Herodes quer barrar o crescimento de uma igreja. E aí o texto vai dizer que ele vai armar e arquitetar. Ele vai conspirar. Primeira coisa, ele prendeu Tiago. Depois de alguns dias, mata Tiago. Agora vai prender também Pedro. E essas pessoas são os dois líderes da igreja atual no momento da história. Pedro e Tiago. Eles prenderam Tiago e mataram Tiago. Eles prenderam Pedro e vão matar Pedro depois da Páscoa. O cenário da história não é de prisão. O cenário da história é de execução. Porque se executar na cabeça de Herodes,
ele acaba com o crescimento da igreja. Executou Tiago, ele falou, vou prender Pedro. E automaticamente que prender Pedro na sexta-feira, no domingo ia apresentar ele diante dos judeus e cortar sua cabeça diante ao povo. E o texto vai dizer que os judeus estão aplaudindo a prisão de Pedro. Só que o texto vai dizer, mas o texto vai dizer que quando Pedro é guardado na prisão, tem uma igreja que faz contínua oração. Só que isso me chama atenção, porque na cabeça de Herodes, de Satanás, eu prendi para matar. Só que na cabeça do leitor e de Deus está dizendo, tu não prendeu, eu guardei. Ah, pegou isso aqui. Opa! Tu não prendeu, eu guardei. Tu não acabou, eu estou guardando ele. Pastor, mas ele foi preso, eu estou guardando. Se fosse do lado de fora, ele estava morto. Mas eu guardo do lado de dentro. Eita! É Deus dizendo, eu estou guardando. Aí Deus falou, vou prender Pedro, executar Pedro. Na cabeça de Herodes, pastor Everton, falou assim, vou acabar com a igreja agora. Tiago morreu e Pedro está preso. Vou matar ele, acabou com a igreja. Não tem mais fundamento e eles não vão mais crescer, porque o líder está preso. Só que o inimigo é burro. Por que, pastor, o inimigo aqui é burro? Porque o inimigo não sabe isso aqui, ó. Você já viu dizendo que o diabo sabe mais da Bíblia do que muitos crentes? Por que, pastor? Vou te ensinar agora. Porque se Herodes aqui significa o inimigo, ele sabe que prendendo Pedro e prendendo Tiago não ia acabar o crescimento. Por quê? Porque ele prendeu o líder. Só que ele imaginou assim, estou prendendo ele porque eles são a igreja. A igreja não forma duas pessoas, a igreja é corpo. Ah, não pegou isso aqui, meu irmão? Não pegou. A igreja não sou eu sozinho. A igreja não é você sozinho. A igreja verdadeira estava do lado de fora. Pedro está do lado de dentro preso. Só que a igreja verdadeira estava fazendo continuação. Herodes falou, eu vou prender Pedro e vou prender Tiago. Vou aniquilar a igreja. Só que a igreja não estava presa do lado de dentro. A igreja estava do lado de fora, fazendo oração. Fazendo oração. Pedro está preso. Diga, Pedro está? Pedro está? Ligado com dois soldados. Os soldados na sua cela em toda aquela prisão. A igreja está fazendo continuação. E a oração da igreja é essa: liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro e solta Pedro. Desde a sexta-feira. Só que o texto vai dizer que passa sexta, sábado e chega domingo. No domingo, Deus visita a vida de Pedro dentro da prisão. Só que naquela mesma noite, o texto vai dizer que Herodes vai descer para aniquilar Pedro. Só que Deus, ele chega no horário e na hora certa. Olha só, a Bíblia vai dizer que Pedro está dormindo. Se Pedro está dormindo, isso me prova que Pedro não está exercendo o chamado de líder naquele momento e o chamado de igreja. Pedro está dormindo, Pedro está descansando. O descanso é tão grande que o texto vai dizer, ele está ligado. Vem aqui, pastor. Vem aqui, Samuel. Ele está ligado, a dois soldados. É o texto que diz, meu irmão. Ele está ligado a dois soldados. E tem cadeias em seus pés e em suas mãos. E ligado com dois soldados. Só que o texto vai dizer aqui, quando o anjo desce, o anjo aqui, o anjo do Senhor, a teofania, quando desce e resplandece aquela luz, o texto vai dizer,
Quando Pedro ele está ligado a dois soldados e o anjo aparece e fala assim: Pedro, levanta. O texto vai dizer: quando Pedro levanta, as algemas que estavam nos seus pés e nas tuas mãos e ligado por dois soldados, elas caem. Meu Deus! Não, volta aqui para você dar glória. Ó, Pedro está sentado. Só que quando o anjo fala: levanta, Pedro, levanta, a prisão que está em suas mãos e as cadeias, e ligado por dois soldados, passa. Por que, pastor? Eles estão, segura para você dar glória. Pedro está ligado com dois soldados. Não tem como movimentar o seu corpo humano. Só que quando uma autoridade desce na prisão, Deus só dá o comando: levanta, as algemas e a prisão se cala. Por quê? Porque a cadeia e a porta pode estar livre. Só que se o anjo não liberar você, tu não passa. Tu não passa. Eu falei para alguém nessa noite: eu vou te desconectar de pessoas e te conectar com quem pode abrir a porta. Não pegou. Eu vou te desconectar de pessoas que te prendem e vou te conectar pessoas que abrem porta. Levanta a mão, porque eu vou profetizar para você. Tem crente que vem neste culto no domingo, dia 6. Quando das polícias dizendo: pastor, a porta está fechada. Eu preciso de político, eu preciso de empresário, eu preciso de quem tem nome, eu preciso de ter acesso. Mas o teu acesso não é pessoas, o teu acesso é Deus. Eu entendo que tem pessoas que pensam que acesso são pessoas. É por isso que eles prenderam José. É por isso que eles prenderam Daniel. Porque pensavam que acesso são pessoas. Só que Pedro me mostra que quem abriu a porta da prisão não foi Pedro. Porque essa prisão de Pedro não é a segunda, não é a primeira nem a segunda, já é a terceira. E as duas prisões, Pedro escapou pela sua própria força. Só que aqui é diferente. Pedro não toca na maçaneta. Quem abre a porta é quem tem acesso. Para. Eu vi lá do Jassanã. Eu vi lá do que eu vim para profetizar para você. Quem tem acesso é quem estava com Pedro. Pedro não levanta a mão para profetizar. Pedro não fala em línguas estranhas. Pedro só anda com quem tem acesso. Pedro só levanta a mão. Levanta as duas e tem as duas. Fica de pé se pode. Eu vou liberar isso para você. Não anda com quem tem nome. Anda com quem tem acesso. Anda com quem tem acesso. Anda com quem tem acesso. Eita, não, cadê? O acesso chegou. O acesso chegou. O acesso chegou. Deus maravilhoso. O anjo desce. Só que esse anjo aqui não é um arcanjo. Esse anjo aqui não é qualquer anjo. Esse anjo aqui é o próprio Deus. É a teofania. Quando você vê no texto, na expressão dizendo o anjo do Senhor, é teofania. É o próprio Deus se materializa no anjo e desce. Por que, pastor? Deus não descia em corpo humano para ninguém. Porque Deus é todo poderoso. E se ele pisar na terra, acaba com tudo. O seu poder é infinitamente mais. Então, para Deus não acabar com tudo, ele fala assim: anjo não tem glória e não tem presença. Não pegou isso aqui. Então vou materializar no anjo e vou descer.
Só que o anjo que desce aqui é o próprio Deus. E como, pastor? Porque anjo não tem luz. E como pode uma luz resplandecer na prisão? Eita! Eu sou a luz do mundo que tira o pecado do mundo. Eita! Quando o anjo desce na prisão, pastor Alessandra, é o anjo resplandecendo uma luz que não é dele. A luz que é do Todo-Poderoso. Entenda bem que a luz começa a resplandecer naquela cela. E Pedro está dizendo, eu estou vendo uma visão. Só que não é uma visão, é o próprio Deus descendo para dar livramento para Pedro. Deus vai descer hoje aqui. Deus vai descer hoje aqui. E a luz que ele vai exalar é uma luz dizendo, eu estou resplandecendo minha luz. Eu estou resplandecendo. Hoje desceu. Só que o que faz o anjo descer não é Pedro. O que faz o anjo descer não é a oração de Pedro, que Pedro está dormindo. Pedro está dormindo aquele sono depois do culto de domingo. Hoje eu vou dormir assim, cansado. Semana inteira trabalhando. Segunda a sábado. Aí domingo você chega cansado, bagaçado. Você rodou, você pulou, você machou. Aí você janta, aquele mocotó pesa mais ainda. Aí tu dorme roncando. Aí das esposas e pros esposos aguentar o ronco, né? Quando eu ronco na casa, minha esposa fala, meu Deus, dá para ouvir a 1 quilômetro. Tu ronca tanto, e quando eu durmo bem, meu sono é pesado. Pode cair. O abatamento, os prédios, que eu não vou ver. E Pedro estava dormindo assim. A luz que exala na prisão não foi suficiente para acordar Pedro. Pedro está dormindo tão profundo, pastor, que essa luz não foi suficiente para acordar Pedro. Foi necessário um anjo do Senhor, o próprio Deus, tocar em Pedro e falar, Pedro, desperta. Por que Pedro está dormindo sabendo que ele vai morrer? Se fosse você, sabendo, Pedro, que tu vai morrer no domingo. Tem algumas pessoas que falam, meu Deus, não é prisão, é morte, execução. Você nem dormia. Só que por que Pedro está dormindo? Porque Pedro descansa. E se Pedro descansa, é porque Pedro entende que ele não está preso, ele está guardado. Prender você é diferente, ser guardado é outra coisa. É Pedro estar sendo, eu sei que Deus está me guardando. E se eu estou aqui, e se foi permissão de Deus, eu vou executar o meu sono. Pedro está dormindo. Só que quando o anjo desce, o anjo toca. Isso aqui me chama atenção. Porque o que faz o anjo descer não é Pedro. O que faz o anjo descer é a nação da igreja. Olha só. Pedro está do lado de dentro. Fala, Pedro está do lado de dentro. A igreja está do lado de fora. É uma oração, eu não sei se você vai pegar isso aqui, que não vem de dentro da igreja. É uma oração que vem lá de fora. Porque a igreja não está presa dentro com Pedro. Pedro está preso do lado de dentro. Só que a igreja está do lado de fora. Não é uma oração de dentro para fora. É uma oração de fora para dentro. O que faz o anjo descer é a oração de quem está para fora. Você pode olhar do lado de dentro e acontecer um milagre. Mas se você olhar do lado de fora para alguém que está preso, Deus desce. Entenda bem. Vamos lá. Paulo e Silas. Eles estão cantando. Eles estão andando. Paulo, nós estamos presos. Paulo está todo doendo. Silas, eu também. Eles estão cantando dentro da prisão.
ponto D e abalou o ponto H. Pedro está preso do lado de dentro da prisão. Só que quem faz o movimento do anjo descer é a oração de quem está lá fora. E Deus não mandou terremoto para Pedro como Paulo e Silas. Deus mesmo desceu para livrar a vida de Pedro. Quando você ora, Deus livra alguém. De dominar quanto levantar. É Deus dizendo, vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo. Olha, eu vou profetizar para você entender. Eu estou dando livramento, eu estou dando livramento, eu estou dando livramento. Eu não sei qual é a tua prisão, se é física ou espiritual. Ou Deus está dizendo, recebe livramento, recebe livramento, recebe livramento. Livramento de Deus. Cadê você que pode adorar? Cadê você? Anjo desce pela oração da igreja. Anjo toca em Pedro e fala: desperta. Pedro diz: perto. Só que agora, Deus, o próprio anjo, Deus vai dar uma direção para Pedro. Deus não quer livrar somente Pedro, mas Deus ele quer abrir tudo que estava fechado no caminho de Pedro. Ah, não pegou. Ah, não pegou isso aqui. Deus só não quer dar livramento, pastor Éfrica. Deus quer abrir tudo que estava no caminho de Pedro, que estava fechado. Epa, a irmã pegou ali, ó. O vaso de azul pegou ali, ó. A irmã pegou ali, eu vou profetizar. Vou esboçar para você. É Deus dizendo: eu não só desci para te dar livramento, eu desci para abrir tudo que estava fechado no meu caminho. Eu abri para lá. Eu vou abrir tudo que está fechado no teu caminho. Pedro, fica tranquilo, que tudo que estava fechado, eu estou abrindo, eu estou abrindo, eu estou abrindo, eu estou abrindo tudo que estava fechado. Deus está abrindo, Deus está abrindo, Deus está abrindo. Deus disse lá em Apocalipse: e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Ainda não negaste meu nome, mesmo com pouca força, me lembrei de ti. E essa porta não vai se abrir, já está aberta. Passa por ela. Eu não sei qual porta que você precisa, mas o nome poderoso vem aqui como profeta. O sacerdote é o pastor Everton. Só que eu vim como profeta neste lugar. E Deus falou assim: a porta não vai se abrir, já está aberta. Já está aberta. Leia a porta. Eita. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que Jesus está dizendo? Eu sou a porta, eu sou o acesso. Tu quer subir? O acesso sou eu. Tu quer entrar? O acesso sou eu. Tu quer que eu abra as portas para você passar? O acesso sou eu. Recebe o acesso, Jesus. Recebe o acesso, Jesus. Recebe o acesso. Olha só. O anjo toca e desperta Pedro. O texto vai dizer que esse Deus que está com Pedro, diga assim: Pedro, vista as suas sandálias. Diga: Pedro, vista as suas sandálias. Unge os seus lombos. Coloca a sua capa. E me segue.
necessidade, pastor Alessandra. O anjo dizer isso para Pedro, não tinha necessidade. Se é o próprio Deus, ele só dava um comando. Vai, Pedro, porque as portas vai tudo abrir. Glória, aleluia. Ele é muito poderoso. Ele falou assim, ó Pedro, pode ir. Ó, a rua é lá, ó. Vai passar a porta do altar, a porta do salão e a porta da rua. 3 portas, vai tudo se abrir. Tu pode ir. Só que ele não falou isso, ele falou assim, ó, vista as suas sandálias, unge o seu lombo, coloca a tua capa e me siga-me. Por que ele fala isso? Porque mesmo Pedro tem toda a autoridade, ele está com aquele que pode abrir a porta. Porque se você não vir e seguir Jesus, tu não pode sair de algo que você está preso. Ele é o único, o pão da vida, que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele dizendo, Pedro, eu sou a porta. Então tu vai vir comigo, Pedro. Por quê? Porque quando a gente pisar, o Deus vai dizer, e as portas se abriram. E Deus vai dizer, e Pedro, o anjo, chegou na porta de ferro. E Deus vai dizer, e a porta de ferro se abriu. A porta de ferro se abre, não é porque Pedro está saindo sozinho, é porque Pedro está do lado de quem pode abrir a porta. Pedro está do lado de quem pode abrir a segura. Eu sei que você tem promessa de cantar em grandes eventos. Glória a Deus, Eu sei que você tem promessa de exaltação. Eu sei que você tem promessa talvez de pastor, eu quero ser conhecido por muita gente. Beleza. Eu quero levar o meu testemunho e o meu ministério ao máximo de igreja e de pessoas, sim. Só que algo que você tem que entender, que tem porta que se abre porque Deus está com você. Nada contra de quem se oferece para pregar. Eu nunca me ofereci para pregar em lugar nenhum. Eu me ofereci para pregar aqui? Nunca. Porque se eu tenho acesso, que é Jesus que abre porta, eu não preciso me oferecer. Ele mesmo abre porta. Eu prego em várias igrejas, aqui tem várias igrejas de nome. Apóstolo Salgado, Braz. Só que eu entendo que quem abre porta não são pessoas, são quem anda com acesso. Levanta a mão que Deus está dizendo, tem porta que só vai se abrir porque Jesus está contigo. Pastor, a porta que Deus precisa é emprego, a porta que Deus precisa é salvação, Ele está abrindo nesta noite. Aqui eu vou encerrar. Pedro, passa pelo portão de ferro. Diga, Pedro, passa pelo portão de ferro. Só que quando Pedro passa pelo portão de ferro da prisão, o texto vai dizer que as 2 prisões de Pedro, ele escapou. Escape. Só que na outra prisão, essa aqui é a última, ele não escapa. Alguém tira ele. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. As 2 prisões, Pedro escapa. Ô Glória, já prepara esse louvor para vocês cantar? Já prepara? Vai, filha, você mesmo. Olha só, as 2 prisões, Pedro escapa. Só que nessa prisão, Pedro não escapa, alguém tira ele. E Pedro não toca na maçaneta do portão. Quem libera a porta automática, porta de shopping center, quando você se apresenta, a porta abre, é quem tem o acesso. Só que quando Pedro sai, Pedro fala assim, para onde eu vou? Vou para casa? Eu escapei. Não, alguém me tirou de dentro. Só que para onde eu vou? O texto vai dizer que Pedro está calçado. Pedro está
Pedro vai fazer aqui, eu vou adorar. Ô, glória, aleluia. Pedro está falando, eu vou adorar. E para onde eu vou? Vou para a casa de Maria. Eu vou para a casa de Maria. Olha o texto para dizer que a igreja está orando lá. A igreja está orando. Começar a igreja. A igreja está clamando, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Continua a oração, não parou desde sexta-feira. Aí o texto vai dizer que quando eles estão orando, Rode houve um batido na porta. O que a igreja está pedindo? A soltura de? O que a igreja está pedindo? E qual foi a resposta da igreja? A batida na porta. Qual foi a resposta da igreja? A batida na porta. A igreja está orando dentro da casa, Pedro está lá de fora. Só que quando Pedro bate na porta, é Deus dizendo: a batida na porta é sua resposta. A batida na porta é sua resposta. Onde olha, onde fala assim. Essa batida é de Pedro. Onde testifica que a batida de Pedro, eu estou ouvindo a batida de Pedro na porta. Alguém vai olhar e falar: Rode, fala de graça. Não é Pedro não. Só que Deus vai dizer: e Pedro voltou a bater. Verdade. É a primeira porta da prisão se abriu pela presença de quem estava com Pedro. Mas a segunda porta foi necessário Pedro bater duas vezes. Pedro está dizendo: se essa porta não abrir, eu vou continuar batendo. A porta, a primeira porta da prisão, é porta de livramento. Só que essa porta que Pedro está batendo não é porta de livramento, é porta de salvação.